Olá, produtor de cana, seja bem-vindo a mais um módulo do CanaTube. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve. Se você não conferiu o último episódio, clica aqui em cima da minha cabeça que vai aparecer um link. O nosso tema hoje é defesa e segurança da propriedade rural. Eu estou aqui com o Carlos e com o Celso e eles vão se apresentar para a gente antes da gente começar o assunto. Olá a todos, Celso Albano de Carvalho, gestor executivo do Orplana. Mais um episódio aí do CanaTube, um trabalho que a gente está trazendo para os produtores e as suas associações, tentando aproximá-los de assuntos conjunturais, provendo conhecimento a todos. Olá a todos, meu nome é Carlos Zumerli, eu sou hoje consultor de segurança do agronegócio. Eu pautei toda a minha vida na área de segurança e segurança industrial. Nos últimos 12 anos trabalhei na John Deere e nos últimos 2 anos especificamente na área rural. Estou aqui para falar sobre o assunto e espero que gostem. Carlos, a gente já viu que você tem bastante experiência nesse tema. Você pode contar para a gente um pouco do que você vê no cenário atual? O que eu vejo no cenário atual? Como o próprio Celso já nos disse, em 1999 já tinha problema. Vamos falar um pouco do histórico. Já foi o tempo que o campo era o ranchinho, a sobradada, aquela coisa toda, que era aquele lugar de paz, aquele lugar tranquilo. Quando você fala nos dias de hoje que o agronegócio ele está na casa dos trilhões de reais, isso chama a atenção de todos. Chama a atenção do lado bom e chama a atenção do lado ruim. O que é o lado ruim? O ladrão também quer dinheiro. E esse dinheiro, essa cifra na cabeça dele, falou, opa, peraí, eu quero ir buscar também uma parte disso aí. Então, esse é o cenário de hoje. Então, cada vez mais as propriedades são atacadas. Existem 2 tipos. Existe o furto e existe o roubo. O roubo é bem pior. O roubo, ele subjuga as pessoas, os ladrões subjugam as pessoas e aí você tem a vida. Agora, está aumentando a cada momento. A cada momento você lê, você acompanha. Roubam de tudo. Este é o cenário que nós temos no campo. E parece que falta conscientização do agricultor, que precisa partir dele, de dentro da fazenda, de dentro da porteira para fora da porteira, essa atitude de segurança. Okay? É um ponto importante do que você falou, em relação a esse atrativo do agronegócio em relação à sociedade urbana, né? Do mesmo modo em que tem esse lado positivo da riqueza, do que atua 25% do PIB vem do agronegócio, ao mesmo tempo você também tem um atrativo para aqueles que têm a vontade mesmo de surrupiar, roubar e cometer crimes no campo, né? Você tem defensivos, embalagens de litros que têm um alto valor, você tem equipamentos, as máquinas agrícolas, os implementos que também num furto você acaba sendo desmantelado essa máquina em várias peças, o desmanche, e aí você acaba tendo uma curiosidade e um interesse bem pesado. E as fazendas com o processo de mecanização, você acaba tendo uma analogia a um processo industrial, são atividades ao mesmo tempo, muita máquina funcionando, movimento muito grande, e com o crescimento dessa escala, dessa produção em escala e escalas de produção, que são 2 assuntos importantes que têm a ver com a fazenda, você também teve, então, entrada e trânsito muito grande de pessoas e veículos e máquinas, e acabou se trazendo a questão de acabar com as cercas de contenção, de divisão de propriedade. Isso, então, deixou a vulnerabilidade da fazenda muito maior, né? É assim. E tem mais, né? Como o produtor rural hoje, ele não é mais o produtor rural do passado. Hoje ele é um empresário, então hoje ele tem que entender de recursos humanos, ele tem que entender de direito trabalhista, ele tem que entender direito fiscal, tributarista, ele tem tudo isso aí. Então ele põe a cabeça no travesseiro à noite, é uma série de coisas como se fosse um empresário normal. Se você pegar, por exemplo, as quadrilhas organizadas, eles só fazem aquilo, eles ficam pensando, aonde nós vamos atacar? É 24 horas. Então dá para entender a desproporcionalidade da ação. Um fica pensando só naquilo. Só o outro não pensa nisso. Não, o outro tem muito em que pensar. E ele, às vezes, ele não que seja culpa dele, mas
ele passa a não perceber o quão grande é a perda que ele vai ter. Então aí quando você começa a falar em perdas, hoje perde-se valores. O campo está perdendo valor. Está perdendo valor nas máquinas, como o Celso mesmo comentou, um frasco custa um valor agregado. E assim, quando os insumos são roubados, não precisa, você vai falar, nossa, precisa de caminhões para carregar tinas, barris. Não, hoje ele encosta uma caminhonete e em meia hora ele leva um valor absurdo. E tem aquilo também que nós estamos conversando. Não é só o valor da coisa que foi. Você também tem o resultado. Vamos supor, aquele litrozinho, aquele frasco pequeno que foi levado, qual vai ser a falta dele lá no campo? Nós estamos falando das janelas, janela de plantio, janela de pulverização. E perdeu uma dessas janelas, ele perdeu quase toda a produção. Então não é só o resultado do roubo em si. Ele quebra aquela escala de produção que a gente falou. Exatamente. E isso sem contar que afeta as pessoas. Por exemplo, uma fazenda no sul da Bahia foi assaltada. Assaltaram a fazenda e não vá pensando que o ladrão entre lá, que ele vai entrar lá e vai jogando flores. Não é bem assim. Depois foi feita uma entrevista com o proprietário da fazenda e ele disse um negócio que me marcou até hoje. O problema maior não foram as coisas que foram levadas, a caminhonete, produtos, etc. Nós recuperamos uma parte. O problema foi que os meus colaboradores agora não querem mais trabalhar na fazenda por falta de segurança, então afeta as pessoas. Um outro caso também que se sabe, que durante o assalto, o pai estava com um filho de 5 anos no colo, a criança chorava e o ladrão, aquilo que eu falei, não joga flores. Ele encostou a criança e falou assim, fala para ele parar de chorar, porque senão eu vou colar os miolos deles na parede. Então, olha como afeta o ser humano que está envolvido nisso aí. Então, não é só o roubo em si. Não é só o bem material. Não é só o bem material. Você tem todo um resultado por trás disso aí que tem que cuidar. E aí, qual é a palavra-chave? A palavra-chave é prevenção. Não deixar acontecer. Tá, ok? Então, se eu tomo algumas providências, e nós vamos falar disso mais para frente, se eu tomo algumas providências na minha propriedade, o meu irmão que está na propriedade ao lado, nós começamos a nos unir, com certeza. Eu falo em termos de vulnerabilidade e risco. O risco daquela região vai cair. E é percebido, a gente pode falar que porque a cidade está muito mais vigiada, eles estão se realocando para o campo, para o roubo, ou tem a ver mais com o valor financeiro que tem na fazenda? Os dois. Na realidade, eu cito muito o seguinte, eu falo muito quase que a mesma coisa. Se você pegar os bancos, vamos colocar aí há 30 anos atrás, ou mais, eu não sei exatamente a data. Os bancos, eles entravam, roubavam as agências e davam tiro nas agências, etc. O que os bancos começaram a fazer? Eles começaram a se movimentar. Colocaram as portas eletrônicas e colocaram isso, todo mundo gritou no começo, não, porque não pode, não sei o quê. Mas foi uma solução. As indústrias, eu vim da indústria, a indústria hoje, a área de segurança, ela tem um peso muito grande. Por quê? Ela está protegendo as pessoas, está protegendo os processos, proteger processo também. E isso não chegou no campo. Então o campo ainda está vulnerável. Agora, imagina a extensão que é o nosso Brasil. Então, vamos falar da polícia agora. A polícia, ela concentra suas ações na área urbana. Já na área urbana, ela já não consegue cobrir tudo, que nós sabemos das deficiências da polícia. Imagina a extensão do campo, como é que vai cobrir tudo isso? É humanamente impossível, apesar de que a polícia tem feito um excelente trabalho. Mas como? Você quer ver um outro detalhe? A fazenda é roubada, o proprietário vai lá e ele
denuncia, faz o boletim de ocorrência, a polícia tem feito um excelente trabalho de investigação. Eles identificam as pessoas, que é o papel da polícia. Mas recupera o que foi roubado? Não. Então, a polícia fez o papel dela. Mas você não identificou deixa de ter a sua perda. E você não recuperou a sua perda, que também é um outro resultado, tá ok? Então, esse é o cenário que nós temos. Por isso que, depois, quando nós falarmos das dicas, algumas coisas importantes têm que começar a acontecer. Tem que começar a acontecer, tem que haver a conscientização. Aí eu cito o artigo 144 da Constituição. Porque o artigo 144 da Constituição, ele diz o seguinte: a responsabilidade, o dever da segurança pública é do Estado. E a responsabilidade, direito da segurança é do cidadão. Então nós temos também responsabilidade. Você quer ver uma discussão interessante? A polícia, ela cuida da segurança pública, a polícia militar, ela ostensivamente, e a polícia civil, ela faz a parte, a polícia jurídica, ela faz a parte da investigação em cima daquilo que aconteceu. Uma fazenda é um órgão público, ou seja, é uma área pública ou uma área privada? É uma área privada. Então a polícia tem responsabilidade de cuidar, de fazer patrulha? Não. Ela não tem essa responsabilidade. Ela pode circular nas estradas, circular nas circunvizinhanças das propriedades, mas ela não vai entrar dentro da fazenda, apesar de que existem programas muito bons. Em Goiás tem o programa da patrulha rural. Funciona muito bem. Eles têm todas as propriedades georreferenciadas. Me perdoe a coisa que às vezes a gente não... só que eles não conseguem cobrir, a gente sabe disso. É muita coisa. A polícia hoje, eu digo que ela está com cobertor curto, sabe? Cobertor curto. Então, tem hora que tem que tirar policial para trazer para a cidade, porque o índice de crime aumenta na cidade. Tem hora que o campo grita. Então, o produtor rural realmente precisa trazer isso para dentro da fazenda e começar a trabalhar nisso. Perfeito. Okay? Muito obrigada, Carlos. Nada. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo. Não perca o próximo, a gente vai continuar falando sobre segurança. E é isso, até semana que vem.